Mensagem: um homem enviado de Deus, primeira parte, com o tema: notável incidente precedendo a visita do anjo. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. O tempo havia se aproximado quando Deus haveria de revelar-se pessoalmente ao irmão Branham, em tal forma que não só afetaria seu ministério, mas teria um efeito profundo no mundo cristão. Seria um sinal do qual muitos falariam mal, mas para outras centenas de milhares seria motivo de regozijo e ações de graças a Deus, e a outros seria de inspiração, que causaria um crescimento de 100% em seus ministérios. Já temos notado um número de coisas que precederam a visitação do anjo a William Branham, e ainda nos restam outras coisas que serão de singular interesse apontar, mesmo quando o tempo só nos permitirá mencionar umas poucas mais. Um destes incidentes foi tão fora do comum que uma vez o irmão Branham tem feito menção dele em algumas ocasiões. Tomaremos nota do mesmo nesta ocasião. Tem sido um fato bastante notável as narrações bíblicas, que enquanto líderes religiosos têm sido sumamente lentos em reconhecer a uma pessoa que tem sido especialmente comissionada de Deus, e na maior parte tem falhado em reconhecê-la. Por outro lado, demônios têm reconhecido sem nenhuma demora aos tais. No primeiro milagre que teve lugar no ministério do Senhor Jesus, de acordo com o Evangelho de Marcos, teve que ver com um testemunho muito estranho, o qual proveio de um espírito imundo. Jesus havia regressado à cidade de Nazaré a pregar o Evangelho aos de sua cidade natal. Longe esteve daquela gente reconhecer quem era aquele notável personagem que passava no meio deles. Pelo contrário, se sentiram ressentidos por sua aparente mudança de ofício, de carpinteiro a profeta. Esta gente não pôde reconhecer, mas, no entanto, um demônio que possuía a um que estava em sua sinagoga, ao ver a Jesus, clamou em grande voz ao entrar em sua presença: "Ah, que tens a ver conosco, Jesus Nazareno? Tens vindo nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus." De igual maneira, clamou o maníaco de Gadara, quando se aproximava a Jesus: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Também Paulo, quando começava seu trabalho missionário na Europa, na cidade de Filipos, em vez de receber boas-vindas como profeta, foi tomado por mãos ásperas e lançado dentro de uma prisão. Porém, um espírito imundo numa mulher daquela cidade não tardou a reconhecer quem era Paulo e Silas, e a grande voz clamou dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Então não seria nenhuma surpresa que o dom que havia sido predestinado ao irmão Brana fosse reconhecido por espíritos de adivinhação, mesmo quando o irmão Brana não havia reconhecido completamente o propósito deste dom. Numa outra ocasião, enquanto ele passava por uma astróloga, a mulher, ao ver, lhe fez sinal para que ele fosse onde ela estava, pois desejava dizer-lhe algo. Quando ele se aproximou, não sabendo de que se tratava, ela disse: ouça, sabia que você nasceu sob um sinal e que tem um dom de Deus? Outras experiências semelhantes lhe aconteceram e por um tempo lhe preocuparam. Porém, mais tarde ele entendeu. Nem Cristo, nem Paulo aceitou e tampouco deu algum valor ao testemunho de demônios. Mas, ao contrário, lhes ordenou que calassem. Assim também, o irmão Brana não apoia nenhuma classe da pseudociência astróloga ou nenhuma classe de adivinhação, mesmo quando em muitos casos seus testemunhos confirmam o dom de Deus. O Senhor tem muitos meios de vindicar substancialmente a seus servos sem ter que se valer da evidência dada por demônios. E, por certo, a Bíblia claramente denuncia o fato de que os filhos de Deus consultam tais fontes. Em Isaías, capítulo 47, verso 13 e 14. Depois da sua conversão, o irmão Brana veio a ser um ministro batista. Foi ordenado pelo Dr. Roy Davis de Jeffersonville, Indiana, e ali entrou ao ministério ativo. Ao finalizar umas gloriosas reuniões sobre uma tenda, ele estava batizando um grupo de conservos no rio Ohio, diante de uma grande multidão que havia se reunido às margens do rio Ohio para presenciar este ato batismal. Eram uns 130 conversos que iam ser batizados num dia muito quente de junho. Quando o irmão Brana já estava para batizar o conservo número 17, ele ouviu uma voz quieta e aprazível que lhe disse: olhe para cima. 3 vezes se repetiram estas palavras. Ele olhou para cima e notou que do céu se aproximava uma estrela muito brilhante. Por certo, esta estrela não tinha 5 pontas, mas era como que uma bola de fogo. Passando uns segundos, a multidão olhou para o céu e pôde também ver a esta bola de fogo que se aproximava sobre a cabeça do irmão Brana. Na multidão, uns gritavam, outros correram aterrorizados e outros caíram de joelho pedindo misericórdia a Deus. Outros desmaiaram. Daquela coluna de fogo saiu uma voz que disse: assim como João Batista foi enviado para preparar minha primeira vinda, de igual maneira, tu tens sido enviado a preparar a minha segunda vinda. Em outra ocasião, o irmão Brana estava numa grande cidade para celebrar 3 noites de reuniões. O primeiro que veio à frente para a oração
foi um menino pequeno que havia sido afetado pela grande enfermidade de paralisia infantil. De repente, o irmão Brana se sentiu focalizado por uma luz brilhante. Surpreendido pela grosseria de quem focalizava o refletor sobre ele, abriu os olhos e eis que uma enorme estrela resplandecia frente a ele. Recordando este incidente, ele diz: eu soltei o menino, ou ele soltou de minhas mãos. Não sabia o que havia sucedido, pois me senti como se todos os nervos do meu corpo houvessem sido paralisados. Quando o menino caiu no chão, seus pés se normalizaram e pela primeira vez em sua vida caminhou descendo da plataforma. Muitas outras coisas notáveis sucederam naquela noite e muitos entregaram seu coração ao Senhor. Coisas semelhantes ocorreriam com frequência na vida do irmão Brana. Por algum tempo, ele falhou em obedecer à voz e o chamado de Deus de ir adiante neste ministério de libertação. Então foi quando chegou o período negro de sua vida, o qual já se relatou em capítulos anteriores, quando perdeu sua esposa e sua filha numa dor após a outra. Por fim chegou ao lugar onde propôs render seu coração por completo e dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus, para fazer tudo quanto seu Senhor lhe mandasse. Foi então, quando teve a visita mais sobrenatural que ele recebeu em sua vida. Quando o anjo em pessoa haveria de visitá-lo para lhe dar uma solene comissão do alto Deus. A história dessa experiência tão tremenda será narrada no capítulo pelo próprio irmão Brana. A notável visita recebida pelo irmão Brana deste ser angelical tem causado não pouco assombro entre o povo do Senhor, como entre os inconversos. Enquanto alguns rejeitam o ministério do sobrenatural, como fizeram no tempo do Senhor Jesus, a grande maioria dos que assistem às reuniões do irmão Brana está completamente convencida desta visita angelical. Deus tem tido por bem revelar-se de diversas maneiras e muitas vezes o modo pelo qual tem feito a seus servos tem sido raro por demais ante o olho humano. Este tem sido o caso daqueles a quem Deus tem chamado com algum propósito especial. A Moisés, libertador de Israel, lhe apareceu na sarça ardente. Ao povo de Israel, se manifestou na coluna de fogo à noite e na nuvem de dia. Samuel lhe ouviu como uma voz lhe chamando de noite. E Elias foi uma pequena voz aprazível. A Abraão lhe apareceu numa teofania ou em uma carne humana. E a Paulo apareceu na glória de sua ressurreição, como também o havia visto João o amado. Talvez a mais estranha visitação sobrenatural em tempos bíblicos haja sido por meio da visita de anjos. Abraão recebeu a visita de um anjo. Moisés, Josué, Gideão, Davi, os profetas, Zacarias, Maria, os pastores, os apóstolos e outros. Em muitos casos, a visitação sobrenatural não era meramente uma visão, mas a presença real de um ser angelical. Portanto, a aparição deste anjo ao irmão Brana não está sem evidência bíblica. É um fato muito certo que a ministração de seres angelicais a mortais está perfeitamente sustentada pelas Sagradas Escrituras.
Tem sido reconhecido que os dons do Espírito têm sido até certo ponto restaurados à igreja. Porém, e o dom do discernimento de espíritos? Muitos têm crido que este dom só inclui a detecção de espíritos maus. Devemos recordar que há mais espíritos bons que maus. E acerca dos anjos, em que reino ministram eles? A resposta encontramos em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são todos espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Ainda quando não podemos ver anjos com nossos olhos naturais, sabemos que pelas Escrituras que eles acompanham aos filhos de Deus em todo o tempo. Se chegássemos a entender que ao nosso redor estão estes personagens celestiais, os quais velam nossa conduta e talvez nossos pensamentos, não há dúvida que isto seria um enfeite tremendo em nossas vidas. O Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Poderíamos citar um grande número de escrituras que tem a ver com o ministério terreno dos anjos. Porém, não seria necessário, porque não vemos anjos mais a miúde. Evidentemente, necessitamos da operação deste dom antes mencionado para captar nossas mentes a fim de penetrar além do véu e poder assim perceber estes refinados seres celestiais. Eliseu tinha este dom e temos a oração que ele fez pedindo que os olhos de seu servo fossem abertos para que pudesse ver o exercício do Senhor. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, verso 17.